Você já ouviu falar de vampiros? Aqueles seres pálidos, de olhos penetrantes, que rondam as noites em busca de sangue. Pode parecer apenas parte de um conto antigo, mas prepare-se. Porque a lenda da sanguessuga humana é muito mais real e assustadora do que você imagina. Neste vídeo, vamos mergulhar no sombrio universo do vampirismo, desvendando desde as origens medievais até casos documentados e perturbadores que desafiam a lógica e arrepiam a espinha. Então, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você curte mistérios e lendas aterrorizantes, e compartilhe esse vídeo com alguém corajoso o suficiente para encarar o desconhecido. Porque hoje, a escuridão vai contar sua história, e nela, talvez você perceba que os vampiros não estão tão distantes quanto pensamos. A lenda do vampiro tem raízes muito mais antigas do que o cinema popularizou. Antes de Drácula de Bram Stoker ganhar o mundo, já existiam relatos de criaturas que se alimentavam do sangue dos vivos em culturas como a Suméria, a Babilônica e até nas civilizações da Europa Oriental. No folclore romeno, por exemplo, o strigoi era um morto-vivo que retornava do túmulo para sugar a energia vital de familiares e vizinhos. Ele era descrito como pálido, com unhas longas, dentes afiados e olhos vermelhos que brilhavam no escuro. Já entre os gregos antigos, havia o Vricolacas, que perseguia aldeias após a morte para se alimentar da alma e do sangue de suas vítimas. E pasme, muitos desses contos não surgiram da ficção, mas de eventos documentados por aldeões que juravam ter presenciado seus entes queridos retornando dos mortos com sede insaciável. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu no século XVIII, na vila de Medvedja, na atual Sérvia. Ali, o ex-soldado Arnold Paoli teria sido enterrado após cair de um cavalo, mas não demorou para rumores se espalharem de que ele estava assombrando a vila à noite. Vários moradores começaram a morrer misteriosamente, com sinais estranhos no pescoço e perda súbita de sangue. As autoridades austríacas, intrigadas pelos relatos, chegaram a exumar o corpo de Paoli e relataram que ele ainda estava fresco, com sangue escorrendo da boca. A solução? Cravaram uma estaca em seu peito e queimaram o corpo, uma prática comum nos rituais contra o vampirismo da época. Relatos como esse serviram como base para que muitos estudiosos e até médicos levassem a sério a existência dos vampiros, ou pelo menos tentassem explicar os fenômenos por trás dessas mortes inexplicáveis. Outro acontecimento impressionante ocorreu em Exeter, Rhode Island, nos Estados Unidos, em 1892. A família Brown havia perdido vários membros para uma doença misteriosa, que hoje se acredita ter sido tuberculose. No entanto, os moradores da cidade começaram a espalhar boatos de que Mercy Brown, a filha mais jovem falecida recentemente, teria voltado do túmulo para sugar a vida dos outros. O corpo de Mercy foi exumado, e diferente dos outros membros da família, não apresentava sinais de decomposição. Seu coração foi removido, queimado e suas cinzas misturadas com água, um elixir que foi dado ao irmão doente, como uma tentativa desesperada de salvá-lo da suposta maldição. O caso ganhou as páginas dos jornais e inspirou diversas obras que até hoje alimentam o imaginário popular sobre vampiros na América. Acredita-se que a crença em vampiros também esteja ligada ao desconhecimento sobre doenças e o processo natural de decomposição. Em tempos passados, era comum que as pessoas fossem enterradas ainda vivas por engano, e quando o túmulo era reaberto, encontravam-se marcas de unhas no caixão, rostos retorcidos de desespero e corpos parcialmente virados. Isso alimentava o medo de que a pessoa retornava depois da morte. Além disso, doenças como porfiria, que causa sensibilidade à luz solar e problemas na pele, geravam características semelhantes às descrições dos vampiros, reforçando a ideia de que certos indivíduos eram criaturas sobrenaturais. Mas o que acontece quando os traços da lenda se manifestam no mundo moderno, com pessoas alegando serem vampiros reais e até praticando rituais de consumo de sangue humano? Em uma reportagem feita no início dos anos 2000, em Nova Orleans, um grupo de pessoas afirmou viver como vampiros, mas não da forma mítica, e sim como parte de uma subcultura. Muitos se alimentavam do sangue de parceiros consentidos, outros afirmavam extrair energia psíquica das pessoas ao seu redor. Um dos entrevistados, que usava o nome de Don Henry, dizia que não conseguia se alimentar como os humanos comuns e só se sentia vivo ao ingerir sangue. Apesar de não haver crime envolvido, o comportamento excêntrico e os hábitos noturnos reforçavam o fascínio e o temor que ainda cercam os vampiros modernos. Esse estilo de vida, muitas vezes confundido com fetiche ou espiritualidade alternativa, mostra que a lenda ultrapassou os limites do mito e se fixou em nichos da realidade contemporânea. Mas nem todos os casos envolvem consentimento ou subculturas. Em 2002, no Brasil,
O país se chocou com a prisão de Marcelo Costa de Andrade, conhecido como o Vampiro de Niterói. Ele assassinou ao menos 14 crianças e confessou ter bebido o sangue de algumas vítimas. Em seus relatos, ele dizia que acreditava que ao beber o sangue, purificava sua alma e se tornava invencível. Esse caso aterrador trouxe à tona não apenas a brutalidade humana, mas também como certos indivíduos distorcem a lenda do vampirismo para justificar atos cruéis. O medo que sentimos dos vampiros talvez não seja apenas do sobrenatural, mas da monstruosidade que existe nos próprios seres humanos. Agora, imagine o terror de uma família do interior de Pernambuco, em 1976, que relatou ter sido perseguida por uma entidade que todas as noites atacava o gado da propriedade. As vacas eram encontradas mortas, com 2 perfurações no pescoço e completamente sem sangue. Os moradores começaram a dormir em vigília, armados, mas nunca conseguiam capturar o responsável. Um senhor idoso da região dizia que aquilo era obra de um sugador de energia ancestral, e recomendou um ritual com fogo e sal em volta da fazenda. Curiosamente, após a cerimônia, os ataques cessaram. Seria coincidência, ação de algum predador racional, ou a presença silenciosa de algo que não compreendemos? Além das zonas rurais, fenômenos semelhantes também ocorreram em centros urbanos. Em 1985, no bairro do Brás, em São Paulo, um homem foi encontrado desacordado numa viela, com sinais de mordidas no pescoço e com sintomas de anemia severa. Não havia sinais de roubo, luta ou abuso. A investigação não levou a lugar algum, e o homem dizia não se lembrar de nada, apenas que sentiu um arrepio intenso ao cruzar uma rua deserta e, em seguida, tudo escureceu. Casos assim são arquivados como inconclusivos, mas continuam a instigar curiosidade e medo, principalmente entre os moradores mais antigos que em sussurros falam sobre a presença noturna que ronda aquele quarteirão. Com o passar do tempo, a ciência buscou racionalizar os relatos envolvendo vampiros, associando-os a doenças como a raiva, que pode causar aversão à luz, comportamento agressivo e até espasmos na região da boca, e a catalepsia, condição em que a pessoa parece estar morta, mas está viva, com os sinais vitais extremamente baixos. Na era em que não havia equipamentos médicos sofisticados, muitos indivíduos com catalepsia eram enterrados vivos e depois exumados por suspeitas de vampirismo. O medo era tão real que surgiram caixões com sinos para que o morto pudesse avisar caso acordasse. Esse pavor coletivo gerava um ambiente de tensão constante, alimentando ainda mais os mitos locais e fortalecendo o imaginário popular. Assim, o vampiro deixou de ser apenas um ser folclórico e passou a representar o terror diante do desconhecido, da morte mal resolvida e do que não conseguimos explicar com clareza até hoje. Entre as décadas de 1970 e 1980, outro caso ganhou notoriedade, dessa vez na Europa. Na cidade de Gate, nos arredores de Londres, uma onda de relatos sobre uma figura misteriosa que vagava por um antigo cemitério levou investigadores, jornalistas e até caçadores de vampiros a invadirem o local à noite. O chamado vampiro de Gate era descrito como uma figura alta, de rosto cadavérico e olhar hipnotizante. Testemunhas afirmavam sentir calafrios, tonturas e, em alguns casos, acordavam em casa com marcas no pescoço sem saber como haviam retornado. Um exorcismo foi realizado de forma clandestina, com direito a estacas e cruzes improvisadas. Até hoje, o cemitério é visitado por curiosos, e muitos acreditam que a entidade jamais foi completamente banida. A história se tornou um dos casos sobrenaturais mais comentados da Inglaterra, reforçando a aura de mistério em torno do vampirismo moderno. No interior do Pará, em 1993, um grupo de pescadores jurou ter encontrado algo aterrorizante às margens do rio Tocantins. Durante 3 noites seguidas, ouviam ruídos estranhos e viam pegadas incomuns no barro. Na 4ª noite, um deles desapareceu. Quando o corpo foi encontrado boiando, estava completamente pálido e sem uma gota de sangue. Os ferimentos no pescoço formavam 2 perfurações simétricas, e não havia sinais de luta. O caso chegou a ser investigado como ataque animal, mas nenhuma criatura da região apresentava aquele padrão de ferida. Os moradores afirmavam que uma entidade antiga, conhecida como o Sugador do Rio, havia despertado após um ritual de pesca feito sem as devidas oferendas. Desde então, até hoje, a região é evitada durante certas fases da lua. Muitos se perguntam, seria apenas uma lenda criada pelo medo, ou uma verdade que preferimos ignorar por autopreservação? O fascínio pelo vampirismo não se limita aos relatos assustadores ou às histórias de terror. Existe um lado simbólico e até espiritual por trás dessa figura enigmática.
Para algumas culturas, o vampiro representa o arquétipo do predador emocional. Alguém que suga a energia alheia, vive às custas do outro e só se alimenta da fraqueza de quem está por perto. Em diversas linhas de estudos esotéricos e terapias energéticas, fala-se sobre os vampiros energéticos, pessoas que conscientemente ou não, drenam o ânimo e vitalidade dos outros através de reclamações, manipulação ou vitimismo constante. Essa metáfora se tornou tão presente que muitos terapeutas hoje ensinam formas de se proteger desse tipo de influência, usando cristais, banhos energéticos, orações e até o corte energético consciente. Isso mostra que, além da figura do monstro, o vampiro também se manifesta como um comportamento humano que todos devemos observar com cautela. Outro ponto curioso é a ligação do vampirismo com a imortalidade. Muitos indivíduos ao longo da história buscaram desesperadamente prolongar a vida, mesmo que para isso precisassem praticar atos sombrios. A Condessa Elizabeth Báthory, da Hungria, é um exemplo real e assustador. Ela viveu entre os séculos XVI e XVII e é considerada uma das maiores assassinas em série da história. Báthory acreditava que banhar-se com sangue de jovens virgens mantinha sua beleza e juventude. Estima-se que mais de 600 garotas tenham sido torturadas e mortas em seus domínios. Seu castelo foi invadido, ela foi julgada e condenada à prisão perpétua, mas seu nome permanece envolto em mistério e horror, inspirando livros, filmes e estudos que a associam diretamente à figura do vampiro feminino. O que faz alguém ultrapassar os limites da moralidade em busca da eternidade? Até onde o medo de envelhecer pode transformar o ser humano em monstro? O cinema e a literatura, claro, tiveram um papel fundamental em espalhar a lenda pelo mundo. Drácula, de Bram Stoker, foi inspirado parcialmente no príncipe Vlad, o Empalador, conhecido por sua crueldade extrema e pelos boatos de que bebia o sangue de seus inimigos. A partir dessa obra, o vampiro ganhou traços aristocráticos, charme sedutor e uma presença enigmática. Mas o que poucos sabem é que o próprio Stoker se baseou em cartas e relatos reais da região da Transilvânia, onde os habitantes temiam e descreviam criaturas da noite que assolavam suas vilas. Essa ligação entre o real e o ficcional criou um ciclo fascinante. Quanto mais a arte explorava o vampirismo, mais as pessoas acreditavam na existência dele, e quanto mais acreditavam, mais casos reais surgiam. Hoje, em plena era digital, ainda há fóruns na internet onde pessoas discutem experiências pessoais com vampiros. Algumas alegam encontros noturnos com entidades que as observavam de longe. Outras dizem ter sido tocadas ou sonhado com olhos vermelhos que as encaravam no escuro. E há ainda os que afirmam terem feito acordos espirituais com seres que prometeram proteção, juventude ou conhecimento em troca de energia ou sangue. Embora muitos vejam essas histórias como delírio coletivo ou distúrbio psicológico, é inegável que o fenômeno continua vivo. Afinal, como explicar a persistência de uma figura por séculos, em culturas tão diferentes, sempre com os mesmos traços, mesmo antes da globalização? O vampiro, em sua essência, é o reflexo do nosso medo mais profundo, o de perder a vitalidade, o de ser consumido, o de ser dominado por algo invisível. Ele representa a sombra que habita em todos nós, a parte que deseja mais do que precisa, que se alimenta da dor, da dependência e da fraqueza dos outros. E por isso, talvez, ele nunca desapareça completamente. Porque enquanto houver desequilíbrio, sofrimento e escuridão, haverá sempre espaço para que essa lenda ressurja, reinventada, vestida com as roupagens da época, mas com o mesmo propósito: nos fazer olhar para dentro e encarar os monstros que tentamos esconder. E agora, me diz aqui nos comentários, você acredita que os vampiros existem? Já ouviu algum relato parecido na sua cidade ou na sua família? Ou será que tudo isso não passa de invenções para explicar o que não conseguimos compreender? Se você curtiu essa viagem por um dos mistérios mais antigos e aterrorizantes da humanidade, já deixa o like para fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com alguém que ama lendas sombrias. Até o próximo mistério, e cuidado com o que ronda na escuridão.